Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos grandes clássicos da literatura, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Bom pessoal, esse livro aqui, para quem não sabe, a Charlotte Brontë, ela é irmã da Emily Brontë, a mesma autora aí do Morro dos Ventos Uivantes, que eu também já resenhei aqui no canal. E uma grande diferença que a gente tem aí entre essas duas irmãs é que a Charlotte Brontë, diferente da Emma, ela é um pouco mais romântica, ela tem um estilo de escrita que ela vê lados positivos aí dos seus protagonistas, assim, diferente aí do Morro dos Ventos Uivantes, onde a gente só tem protagonistas que são completamente perturbados, completamente ruins. Aqui a gente vê que existem tanto personagens ruins quanto personagens bons. Então a gente vê que a Charlotte ela tinha uma forma de encarar as pessoas aí bem diferente da Emma. E esse livro aqui eu li com um pouco de receio, porque quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes eu gostei da história, mas o caráter dos personagens, ou melhor, a falta de caráter dos personagens, era uma coisa que me incomodava muito aí ao longo da leitura, que me fez não gostar de nenhum, de não sentir simpatia por nenhum deles, de não me importar com o destino de nenhum deles. Então aqui, quando eu comecei a ler o Jane Eyre, ele é bem maior do que O Morro dos Ventos Uivantes, ele tem 600 páginas, então é uma leitura aí bem, longa, que me tomou muitas horas de leitura. Eu fiquei bem preocupada porque eu não sabia muito bem o que esperar desse livro. Foi um dos livros que eu não li a sinopse, então eu fui totalmente às cegas. Isso foi muito bom, porque eu não peguei aí nenhum spoiler da história e nada que me fizesse decidir ler ou não ler o livro. Então, e aí eu comecei a ler esse livro e ele conta a história da Jane. Então a Jane, ela é uma órfã e ela tá morando de favor aí com a tia dela, a senhora Reed, e com os primos. Só que ao invés daquilo que a gente imagina aí quando uma criança órfã é adotada, e cuidada pela família, a gente imagina que vai ser um ambiente de amor, um ambiente de harmonia, um ambiente onde ela vai realmente se sentir acolhida. Mas a coitada Jane aí, ela não tem essa sorte de encontrar uma tia tão compreensível, tão amável e muito menos solidária para a situação dessa garota. A tia dela, ela é uma pessoa, uma aristocrata, ela tem grandes somas aí de dinheiro, e a Jane, por ela ser órfã e ter tido os pais com uma condição financeira bem inferior à tia, ela é tratada mesmo como qualquer coisa, como uma rejeitada dentro da casa, mesmo ela tendo um grau aí de parentesco com os moradores. Então a Jane, ela sofre muito, principalmente com um dos filhos da senhora Reed, que é o John. Ele é extremamente terrível, ele machuca ela, ele bate na Jane. Então ela tem esse conflito aí com os primos e principalmente com a tia, porque a tia ela vê os filhos dela como uns anjos, como uns inocentes, e a Jane, sim, é uma maligna. Ela até fala que essa menina devia estar possuída por algum demônio, porque ela é muito mal criada, ela é muito respondona, ela é muito violenta, então certamente ela não está, no juízo perfeito de uma criança. Então, com essa filosofia, a Jane acaba sofrendo muito nas mãos da tia, até que um dia a Jane, ela decide, aí ela acaba revidando esses maus tratos do John, e a tia dela pune ela severamente, trancando ela num quarto escuro por longas horas. E dentro desse quarto escuro, a Jane ela começa a chorar demais, ela começa a ter alguns delírios, lembrando que essa protagonista ela só tem 10 anos, então é uma criança bem aí, com uma imaginação bem fértil. E aí ela fica muito assustada, muito perturbada naquele quarto, ela acha que viu fantasma, ela acha que viu monstros, enfim. Ela começa a ter várias alucinações até que ela desmaia. E aí o médico da família, ele é chamado, é solicitada a presença dele, e ele trata da Jane, ele cuida da Jane, e ele fala pra tia dela que o que essa menina tá precisando, na verdade, é trocar os ares, mudar de lugar, ir para um outro lugar. E a tia dela prontamente acha a ideia maravilhosa, porque é uma forma de se livrar do sobrinho. E aí ela contata, melhor dizendo, um homem que ele é pastor e ele é o dono de uma escola carente para meninas órfãs, em que ela fica no condado de Lowood, na Inglaterra. E aí ela fala pra Jane que é o momento dela partir, que é o momento dela ir para essa escola e que lá ela vai ter uma educação melhor, enfim. Só que antes dela partir, esse homem ele vai até a casa da senhora Reed para conhecer a futura aluna e pergunta sobre o comportamento dela. E a tia simplesmente diz que
ela é uma menina super mal criada, que ela não serve pra nada, enfim, ela coloca a moral dessa garota lá embaixo. E aí, nesse dia, a Jane ela se revolta contra a tia, ela fala que ela nunca mais vai querer falar com aquela tia, que quando ela for adulta ela nunca vai voltar pra lá e que ela não vê a hora de ir embora pra Lowood ali estudar com outras pessoas. Enfim, então a Jane ela acaba indo pra Lowood e lá na escola ela encontra outras meninas que têm histórias semelhantes, né? Que são pobres, são órfãos e estão vivendo ali numa escola carente. E lá a Jane ela cresce, ela tem várias situações que colocam à prova tanto o caráter dela e principalmente ela aprende a perdoar muitas feridas do passado, muitos relacionamentos ali que ela teve com a tia, com os primos. Ela aprende a ver de uma outra forma, de um outro ponto de vista e tentar seguir em frente. Então a Jane, a gente acompanha essa jornada dela aí de criança até ela se transformar em uma mulher adulta. E muitas coisas aí acontecem, gente, porque isso aqui é só o início do livro, tá? Essa fase dela de criança aí eu acho que vai mais ou menos umas 100 páginas. E aí finalmente a Jane cresce e ela quer novos ares, né? Então ela quer novas descobertas, ela se coloca muito à prova. Eu não vou contar pra vocês aí o que acontece na vida adulta da Jane, porque eu acho que é um dos grandes crescimentos aí da personagem ao longo da história. Então a gente tem a Jane de criança lá de 10 anos, e a gente vai ver como que ela ficou, como ela cresceu nesse orfanato, né? Não sei se dá pra chamar de um orfanato ou uma instituição. Eu acho que os dois termos aí cabem muito bem para esse local onde ela foi. Ela cresce lá até os 18 anos, ela fica naquele local e depois ela decide aí ir pra vida, ir pra uma nova jornada, né, na vida dela. Mas essa jornada, gente, ela é marcada por muitos desafios. Mas o que eu percebi durante essa leitura é como que a Charlotte Brontë ela foi capaz de desenvolver uma sensibilidade pelos olhos da criança, principalmente com a tia dela. Então, nesse início assim, do livro, a gente vê os questionamentos de uma criança muito à frente da época dela, porque né, os questionamentos, o modo de vida, as opiniões que ela deixa muito claro ao longo dessa leitura estão muito longe de serem uma criança dessa época onde o livro foi escrito. Então a gente acompanha essa visão dessa personagem que cresceu cheia de mágoas, cresceu em um lar onde não havia amor, não havia no mínimo de compaixão, mas que teve uma oportunidade aí de refletir sobre a própria vida e principalmente de deixar algumas cicatrizes que foram profundamente abertas aí ao longo da história a cicatrizarem ao longo de muitos acontecimentos aí que ela vai viver em Lowood. E principalmente a gente vê uma madureza de caráter na Jane quando ela sai desse orfanato, sai dessa instituição aí para viver a vida dela. Então, a gente percebe que os princípios que ela tinha na mente, né, a questão de moral, o que ela considerava justo, aquilo que ela considerava ser certo, ela leva com ela mesmo quando ela enfrenta situações em que uma outra pessoa talvez acharia que determinadas coisas poderiam ser aceitáveis. Então, a gente vê que a Jane ela se mantém fiel àquilo que ela acredita, ao senso de justiça e principalmente a visão de mundo que ela tem. Então, mesmo que ela tenha uma perda, vamos pensar assim, uma perda pessoal, né, uma perda financeira, uma perda amorosa, ela se mantém muito fiel àquilo que ela acredita ser certo. Então, a gente vê um senso de justiça na Jane Eyre muito grande, muito marcante, que eu acho que isso constrói toda a história da protagonista desde quando ela era criança, né? Então, o motivo dela brigar com o primo, na verdade, não é porque ela era uma criança ruim, mas porque ela achou justo, já que eu apanhei de graça, né, como ela coloca aqui, não exatamente nessas palavras, eu também posso revidar, eu também posso dar o troco. Então ela tinha esse senso de justiça muito bem construído e que eu acho que a gente consegue acompanhar essa protagonista desde os 10 anos até a vida adulta. Então aqui ao longo dessas páginas aqui, principalmente depois que ela fica adulta, depois que ela sai de Lowood, ela enfrenta muitos desafios, mas ela sempre deixa essa marca de justiça por onde ela passa. Então foi um livro assim que eu fiquei muito chocada, mas de um lado bom, porque eu não esperava que esse livro ia trazer tantas reflexões, tantos questionamentos,
tantas apontamentos mesmo, né, de uma visão de uma criança e uma visão de uma mulher adulta e o quanto que essa infância e essa vida adulta impactaram na formação de caráter da nossa protagonista. É um livro, gente, extremamente viciante, assim como o dos Ventos Uivantes, ele tem uma sintonia um tanto hipnótica ao longo do livro, que faz você querer continuar essa leitura. Eu comecei a ler esse livro, eu li em 4 dias esse livro, depois eu li numa segunda e eu terminei numa sexta, 5 dias aí, 4 dias e meio, e eu achei que eu ia demorar muito mais tempo, porque são 600 páginas, gente, é um calhamaço aí, mas a história ela é tão envolvente, ela é tão assim, genialmente construída, detalhada, encadeada nos fatos, que faz você querer continuar essa leitura. Eu sei que tem um filme da Jane Eyre, eu ainda não assisti, porque eu terminei essa história assim tão pensativa, tão reflexiva, com os questionamentos que essa protagonista traz aqui, que eu fiquei com um pouco de medo de assistir o filme e me decepcionar com a adaptação cinematográfica, então talvez eu assista aí mais pra frente. Mas enfim, gente, esse livro aqui é um livro incrível, que foi escrito há muito tempo aí por uma mulher, né, naquela época, lembrando que autoras aí, principalmente mulheres, né, na condição da Charlotte Brontë, na condição da Emily Brontë, não eram tão valorizadas assim, tão requisitadas para a época que ela escreveu. Então, pra gente pensar que uma mulher nessa época tinha uma visão de mundo tão futurista, tinha uma visão de mundo tão questionadora, agora eu realmente entendo quando muitas pessoas consideram a Jane Eyre aí como uma heroína da sua época, porque os questionamentos, as reflexões, esse senso de justiça da personagem, eles são tão bem feitos que você realmente consegue entender os posicionamentos e principalmente você consegue entender muito bem as escolhas que essa protagonista faz ao longo do livro, que como eu falei pra vocês, dependendo aí da visão que você tenha de mundo, talvez você faria uma escolha diferente da protagonista, mas você, acompanhando aí o raciocínio, tudo que ela viveu, tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu aí a suportar na vida, a gente vê que as escolhas que ela teve desde quando ela era criança até a vida adulta são muito coerentes com a personagem. É uma personagem de muitas camadas, a gente vai descobrindo esses traumas, esses sensos de justiça dela ao longo das páginas. Tanto que, inclusive, no final, acho que nas últimas 100 páginas do livro, aí tem um evento, assim, tem um grande plot twist, e eu achei que a protagonista ia tomar uma decisão diferente. Mas ela foi, mesmo nesse sentido que ela poderia ter um ganho pessoal, ela foi fiel àquilo que ela considerava ser justo. Então, gente, é um livro assim que me deixou desolada, mas não desolada do lado ruim, me deixou desolada porque acabou, sabe? Eu queria uma continuação aí pra Jane Eyre. Então, é uma história assim que mexe com o leitor, que você se questiona muitas vezes. Então, gente, é incrível. Se você puder fazer essa leitura, faça, porque é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E eu deixei aqui na minha estante um tempão parada, e eu me arrependo de não ter lido antes dessa história, porque realmente ela traz muitas reflexões, muitos questionamentos que fazem a Jane Eyre realmente aí ser considerado um livro clássico. Bom, eu já falei demais nessa resenha, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro. Lembrando que se vocês comprarem utilizando os links que eu deixo aqui embaixo, uma porcentagem vem de comissão pra mim, então me ajuda aí a continuar produzindo, a continuar fazendo mais vídeos aqui na internet e que esse projeto continue existindo por muito mais tempo. Então, essa foi a resenha de hoje, eu espero vocês aí no próximo vídeo, um super beijo e até mais!